Um dos assuntos mais discutidos nos últimos dias é sobre a proposta de emenda à Constituição que propõe o fim da escala 6x1 no Brasil. A proposta vem gerando diversas opiniões e, consequentemente, mais debates a respeito do assunto. O projeto, de autoria da deputada Érica Hilton, do PSOL, alcançou recentemente o apoio necessário para começar a tramitar no Congresso. Eram necessárias as assinaturas de ao menos 171 dos 513 deputados. Entre os parlamentares que assinaram para a tramitação da PEC está o deputado federal Pedro Czai, do PT, que afirmou ter apoiado a proposta por conta de ser uma medida adotada ao redor do mundo e também pela saúde dos trabalhadores. No entanto, outros deputados se posicionaram contra a PEC. É o caso do deputado federal Zé Trovão, que declarou que a proposta é populista e, apesar de parecer proteger o trabalhador, o projeto prejudicaria a médio e longo prazo, além de deixar o trabalhador mais vulnerável. Ele também afirmou que as empresas menos robustas precisarão fechar as portas por não suportarem o custo, o que reduziria a oferta de emprego. Apesar da PEC ter conseguido reunir as assinaturas necessárias para ser formalmente apresentada, ela precisará passar por outras etapas legislativas antes de se tornar realidade. O advogado Lucas Zeferino explica qual o próximo procedimento legislativo necessário para que a PEC do fim da escala 6x1 avance no Congresso. Para que uma PEC ela possa avançar, os próximos passos dessa PEC basicamente são as análises que são feitas pelas comissões, então já está, tendo essas análises, e o próximo passo seria justamente a votação na Câmara de Deputados e Senadores, primeiro na Câmara de Deputados e depois na Câmara de Senadores. Nessa situação, eu acredito que a lei não desenvolve um prazo. Todavia, como se trata de um tema tão importante na nossa vida, acredito que a gente já tenha alguma votação, acredito que no primeiro semestre do ano que vem. Quanto ao procedimento, o procedimento para a aprovação de um projeto de emenda constitucional, ele é muito mais rígido do que um projeto de lei ordinária, por exemplo, porque justamente ele modifica o texto da Constituição, A PEC trata-se de uma pauta polêmica, que reúne diversos apoiadores e críticos. Portanto, os debates devem ser intensos e duradouros. Vale lembrar que o texto já conta com mais de 230 assinaturas, vindas principalmente de partidos da base governista. Lucas destaca que os grandes desafios e impactos dessa PEC serão diretamente ligados aos direitos trabalhistas. No que se refere a desafios, é necessário entender que o maior impacto será nas empresas, onde haverá provavelmente algumas demissões, provavelmente algumas contratações, porque justamente nenhuma empresa brasileira vai querer ficar contrário à lei. No que tange a princípios constitucionais, essa PEC possui uma fundamentação muito interessante e ela é fundamentada, por exemplo, no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Também nos tratados internacionais ao qual o Brasil é signatário. Então, pensando por esse lado, a PEC possui fundamentação jurídica, só que eu acho que é interessante que o cidadão e o ouvinte da Mar Azul entenda e faça esse questionamento, quais são os impactos, se são positivos ou negativos. Cabe ao cidadão avaliar essa situação e, eventualmente, cobrar dos deputados e senadores. No momento em que a PEC seja aprovada de forma definitiva no plenário da Câmara e no Senado, sem modificações ou após a resolução das alterações, ela será promulgada. Ainda segundo o advogado, é de extrema importância a participação da população para avaliar a proposta. A nossa Constituição, ela primeiramente fala que o poder emana do povo, ou seja, é o povo que precisa fiscalizar. Então, independente de qual posição política você tenha, uma das grandes questões que é necessária trazer em pauta é qual o impacto que vai gerar para o indivíduo, seja ele positivo ou negativo. O debate vem movimentando diversas pessoas ao redor do Brasil. O Partido Unidade Popular realizou nos últimos dias uma manifestação em Navegantes em apoio à PEC que prevê o fim da escala 6x1. Jackson dos Santos é secretário-geral do partido em Santa Catarina e comentou a respeito do ato. A gente decidiu nacionalmente puxar um ato contra a escala 6x1, que é uma escala de exploração da classe trabalhadora no Brasil. A gente sabe que a classe trabalhadora produz todas as riquezas desse país, porém, ainda assim vive nesse processo de intensificação de uma escravidão assalariada. Ou seja, o salário ele é o mínimo necessário para manter o trabalhador vivo produzindo, mas o trabalhador não tem condição de ter uma vida digna, de viver realmente. Ele vive somente para o trabalho. Então o movimento VAT, que é o movimento Vida Além do Trabalho, que é um movimento nacional,
puxou esse ato, né, e a Unidade Popular, o Movimento de Luta de Classes, o Movimento de Mulheres Olga Benário, se uniu a essa pauta também, sabendo da necessidade da gente avançar nas pautas da classe trabalhadora no Brasil, né? Então é um ato que está acontecendo no Brasil todo, em todos os estados do Brasil, a Unidade Popular está sendo a vanguarda desse ato aí. A Mar Azul foi a Jus para saber a opinião das pessoas a respeito do tema. O comerciante Eli Araújo destacou seu ponto de vista sobre a PEC. É algo que tem que ser muito bem debatido, né? Muito bem discutido. A gente sabe que tem aí várias divisões, né? Várias ideias, né? Vamos dizer que isso é algo muito ideológico, né? E político partidário, a gente sabe disso, né? A gente sabe que, né, em 1917, quando foi reduzida a carga trabalhista de 14 horas, a gente está ciente que realmente o mercado econômico não entrou em colapso, muita coisa mudou, mas querer mudar agora, no atual cenário, eu acho que não é a melhor escolha de querer mudar agora num algo que já vem de algumas décadas funcionando, né? Além disso, os moradores Márcio de Lima e Marcela também destacaram suas opiniões a respeito do assunto. Olha, na minha opinião, com certeza tem que acabar. Eu já trabalhei muito de domingo a domingo, né? Sei como que é, 6 por 1 é puxado, é complicado. Só quem já passou por isso sabe o tempo que a gente perde em família, o tempo que, eu tenho 3 filhos, né, entendeu? Então, pra mim era muito prioridade ficar final de semana em casa e não dava, né, devido ao meu trabalho dessas escalas 6 por 1. Então, só quem trabalha, e realmente quem trabalha é porque necessita desse emprego, desse trabalho. Mas quem contrata, às vezes, não pensa o quanto a gente perde nessa escala 6 por 1. Então, é bem puxado. Pra gente que é CLT, é bem puxado. Eu fico feliz que tenha atingido a quantidade de votos suficiente para ser levado adiante aí essa discussão na Câmara, no Senado, enfim, porque eu sou contra, né? Eu acho que a gente já alcançou tantos direitos enquanto trabalhadores, 13º salário, as próprias regras da CLT, e sempre foi uma situação das pessoas, na verdade, sempre os mesmos dizendo, isso vai acabar com a economia, isso vai quebrar as empresas. E a gente foi galgando muitos direitos que hoje fazem a diferença para o trabalhador, né? Então, eu acredito que isso seria, idealmente, uma escala 5 por 2, né? Um direito conquistado para que dê um pouco mais de saúde mental e vontade, motivação, para que a produtividade cresça. E, em contrapartida, isso precisará ter alguns arranjos, mas que a vida é isso, é evolução. Então, que seja rearranjado como precisar para que o trabalhador consiga descansar também. Mar Azul, informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.